Amós capítulo 2, a partir do versículo 1. Para quem tem a Bíblia, o livro de Amós é aquele livro dos profetas menores, que está ali naquele meio ali, entre Abacuque, Joel, tá, e assim por diante. Assim diz a palavra do Senhor, ela está aí. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe, e por 4, não sustarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até os reduzir a cal. Por isso meterei fogo a Moabe, fogo que consumirá os castelos de Queriote. Moabe morrerá entre grande estrondo, alarido e som de trombeta. Eliminarei o juiz do meio dele, e a todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Verso 4. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá, e por 4, não sustarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes, as suas próprias mentiras os enganaram, e após elas andaram seus pais. Por isso meterei fogo a Judá, fogo que consumirá os castelos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel, e por 4, não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e o condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. E se deitam ao pé de qualquer altar sobre roupas empenhadas. E na casa do seu Deus bebem o vinho dos que foram multados. Todavia, eu destruí diante deles o amorreu, cuja altura era como a dos cedros, e que era forte como os carvalhos. E destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos conduzi no deserto, para que possuístes a terra do amorreu. Dentre os vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens, nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel, diz o Senhor. Mas vós, os nazireus, destes a beber vinho, e aos profetas ordenastes, dizendo: não profetizeis. Eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixes. De nada valerá a fuga ao ágil. O forte não usará a sua força, nem o valente salvará a sua vida. O que maneja o arco não resistirá, nem o ligeiro de pés se livrará, nem tampouco o que vai montado a cavalo salvará a sua vida. E o mais corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, disse o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante desta palavra. Uma palavra, Senhor, que, de certa forma, é um recado do Senhor, é a voz do Senhor, por meio da Tua palavra. E peço a Ti, ó Deus, que o Senhor esteja falando de uma forma muito poderosa, para que haja edificação no Teu povo, Pai. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, talvez vocês não conhecem essa passagem de Amós. Amós foi um profeta levantado por Deus.
num período em que havia muita prosperidade, tanto no reino do norte quanto no reino do sul. Havia prosperidade no reino no tempo de Uzias, que ele era o rei de Judá. Urias. E prosperidade no reino de Jeroboão II. Então havia bonança naquele tempo. Havia algo que, economicamente falando, estava tudo indo muito bem. Mas, no entanto, podemos ver que nesse livro de Amós, Deus, através desse profeta, ele começa a denunciar alguns erros. Denunciar coisas que, em meio à prosperidade, estavam desajustadas. Haviam muitos pecados ali. Eles estavam profanando. Existiam muitas discordâncias, muitas atrocidades. Existiam ali valores distorcidos. E o que eu acho interessante que era não só apenas nas nações vizinhas, mas também estava acontecendo situação difícil naquela nação que Deus escolheu para que ele fosse Senhor, que era exatamente Judá, Reino do Sul, e as 10 tribos, né, que são o Reino do Norte. Então, ou seja, aquela região inteira em que Israel estava dividida, havia situações a serem corrigidas, e que Deus, de certa forma, estava dando recado para aquelas pessoas, para que elas pudessem, né, ouvir o que ele iria fazer com aquele povo. Em se tratando desse texto aqui, meus irmãos, eu me deparo com os dias atuais, e eu percebo que estamos vivendo situações semelhantes a essa. Acho que vocês vão concordar comigo que o mundo está virado. O negócio está complicado. Toda semana que a gente está vendo as coisas, assistindo, levando ao nosso conhecimento, a gente percebe que as atrocidades estão acontecendo de uma forma muito intensa, muito natural aos nossos olhos. Muitas desonestidade, mentiras, hipocrisia, violência. E essas questões estão ganhando força de uma forma muito poderosa. Isso precisa fazer com que nós, que fazemos parte da igreja, a ficarmos atentos em relação a essas questões. Por quê, irmãos? Porque eu creio que existem muitas pessoas perdidas com essa situação. Perdidas. Existem pessoas que não sabem o que fazer. Eu entendo, no meu modo de pensar, na minha humilde opinião, eu sei que existem pessoas, eu imagino que existem pessoas sendo levadas para um lugar errado, por conta de narrativas falsas, por conta de coisas absurdas. E essas questões, por elas serem levadas por um lugar, através dessas narrativas, e elas estão sendo enganadas, tem causado um dano e um efeito negativo muito grande para a sociedade. Hoje pessoas estão doentes, irmãos. Hoje pessoas estão apavoradas. Hoje pessoas estão sendo perseguidas. Hoje pessoas estão sendo presas por conta de situações em que elas se envolvem emocionalmente e não sabem o que fazer. Essa está sendo a realidade das nossas vidas. Mas uma coisa, com os dias atuais, eu levando para esse texto, a gente pode perceber uma coisa. E podemos afirmar que Deus, Ele está vendo todas essas coisas acontecendo e não está distante delas.
Amém por isso? Não está. Muitas vezes nós podemos cair no engano de saber, poxa, Senhor, o que está acontecendo? Por que tantas pessoas estão sendo, de certa forma, prejudicadas sendo boas? Por que certas pessoas, sendo tão más, tão mentirosas, tão hipócritas, e está levando vantagem? Será que o Senhor esqueceu de nós? O que está acontecendo? E eu vejo isso, que as pessoas estão perdidas. A igreja está perdida. A igreja, de certa forma, está meio dividida, não sabe o que vai fazer. Até a igreja está sendo, prejudicada em relação a algumas coisas que nós estamos vivendo. Agora eu vejo aqui, irmãos, no livro de Amós, coisas que Deus fez, e eu tenho certeza que vai fazer no meio de nós. Eu vejo aqui, nesse texto que nós lemos, Deus fazendo julgamento para Moabe. Eu queria que você prestasse muito atenção quem era Moabe. Deus fazendo julgamento contra Judá e o seu povo. E Judá era o povo da sua aliança. O reino do sul, não o reino do norte, o reino do sul era o povo da aliança de Deus. E o julgamento contra o Israel também. E eu vejo assim que nesse texto, em Israel, já era uma parte mais longa e mais detalhada. Então eu vejo Deus aqui, irmãos, não distante dessas atrocidades que estavam acontecendo, mas sim de olho. De olho. Ele estava percebendo tudo que estava acontecendo. E da mesma forma como Deus estava trabalhando naquele tempo, eu entendo que o nosso Deus está de olho de tudo que está acontecendo na humanidade. E uma coisa que nós precisamos ter essa convicção, de que Deus não está esquecendo da humanidade. Deus não está esquecendo de nós, Deus não está esquecendo das nações. Não está esquecendo. E diante dessa situação, diante dessa breve introdução, eu queria elencar aqui algumas lições bem objetivas que nós podemos tirar desse texto e levando para nós, irmãos. Eu queria que nós pudéssemos olhar com muito cuidado para que, de certa forma, nós pudéssemos sermos direcionados para entender tudo que está acontecendo nos dias atuais. A primeira coisa que eu quero tirar desse texto é que a justiça de Deus é universal. Ela observa os atos das nações e julga a opressão e a desumanidade. Essa é a primeira coisa que nós podemos tirar desse texto. Meus irmãos, no verso 1 ao 3, eu vou ler novamente para que que a gente venha a refletir de uma forma mais direta e mais simples e mais que você possa compreender. Eu queria ler de novo. Ao verso 1, o que diz? Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe. Eu queria que vocês soubessem quem era Moabe, irmão. Moabe não era um povo escolhido do Senhor. Os moabitas, eles nasceram através de um homem que foi filho de Jacó, Esaú. Esaú foi aquele cara que desistiu da bênção de Deus. E Moabe, ele foi criado uma nação, os moabitas, em que eles, na verdade, não eram mais escolhidos pelo Senhor, e eles estavam, de certa forma, afastados da intimidade, da presença e dos cuidados do Senhor. Mas nós podemos ver aqui que os olhos de Deus estavam sobre esse povo. Ou seja, entenda que Deus não está apenas de olho em nós cristãos, mas Ele está de olho em todas as nações, todas aquelas que
provavelmente nem conhece Jesus como seu Senhor e Salvador. E podemos declarar aqui, nesse texto, que Deus é justo para todas as nações, irmãos. Ele é justo. Ele é justo. Eu quis trazer essa palavra aqui hoje, irmãos, porque esse assunto está bem atual. Porque a gente vê o mundo virado. A gente vê coisas que está, sinceramente, acho que a maioria de vocês viram aquele rapaz levando um tiro no pescoço enquanto ele estava falando na universidade. Essa semana aí o rapaz era um homem bom. O homem que falava da palavra de Deus, o homem que aconselhava casamento. Um homem que perdeu a vida. E se você olhar, ele tinha uma esposa e 2 filhos pequenos. E a gente percebe, Senhor, como? Como que um homem desse perde a vida desse jeito? Sabe, irmãos, um homem religioso, um homem que falava de Deus. Esse cara não era profano. Ele era culto, ele amava. Ele não tinha, sabe, as narrativas dessa pessoa eram uma narrativa bíblica. Não tinha nada de mentira. Ele orientava os jovens a buscar a Deus. E de repente esse homem leva um tiro de um louco, de um rapaz seduzido pela maldade que está ali no mundo. E a gente percebe, Senhor, como que um homem desse perde a vida? Como? E a gente enche com os nossos corações de dúvidas, irmãos. Quem está acompanhando o que está acontecendo lá no Nepal, irmãos? Coisas absurdas. Uma mulher que fazia parte do governo foi queimada viva. Então o mundo está o caos. E a gente percebe, Senhor, o que está acontecendo? Mas eu sei que Deus está de olho em meio a esse caos todo. E Ele fará justiça. Da mesma forma que Ele permitiu que Moabe, que Judá, que Israel sofresse um dano, eu tenho certeza que Deus está no controle e Ele vai trabalhar. Mas talvez não da nossa forma, mas da forma dEle. Eu acho tão bacana, eu não sei se vocês têm o mesmo sentimento que eu, está acompanhando algumas questões. Lá no Nepal, irmãos, nós temos o pastor Nivaldo. O pastor Nivaldo é aquele pastor que eu falo para vocês, que nós apoiamos ele A gente pega um pouco do que nós recebemos e ofertamos na vida dele todo mês, na missão, no trabalho que ele faz. Então ele tem trabalho em alguns países, e um desses países é Nepal. É lá no Nepal. A gente oferta para ele, a gente não oferta muito, mas está dentro da nossa realidade, porque nós recolhemos pouco, mas a gente oferta todo mês R$600 para a vida desse homem. E eu acho interessante que esses R$600 rende, viu, irmãos? Ele abençoa tanta gente, mas não, graças a Deus não é só nós da igreja. Existem várias pessoas que apoiam esse trabalho. E ele relatou uma coisa lá no Nepal. Em meio a esse caos todo, esse problema todo, ele relatou que se você vê o tanto de gente que está sendo convertida a Jesus por conta desse conflito todo que está tendo lá no Nepal. Então, de certa forma, a gente pode ver que Deus está trabalhando ali. Deus está movendo. Deus, eu sei que os olhos de Deus estão ali sobre aquele povo, de certa forma condenando aquelas pessoas que estão fazendo as coisas más, mas também tirando muita gente do inferno.
tirando muitas pessoas da cegueira espiritual. Eu também acompanhei essa semana 2 pessoas diferentes, que depois da morte do Charlie, que estavam em outra visão, a cegueira caiu. Cegueira caiu. O maior opositor do Charlie, hoje ele estava chorando. O maior opositor, ele estava chorando. O que está acontecendo, irmãos? Eu percebo que Deus está movendo. Talvez Ele use uma pessoa, um Marte, para abrir os olhos de muitas pessoas que estão indo para o inferno. Eu sei que a morte de pessoas do bem, que falam a verdade, que são movidas pelo amor, de certa forma elas perdem. Mas a perda dessa vida pode redundar glória para Deus e salvar muitas vidas. A gente vê isso na vida, vamos pegar aqui, de Estevão, né? Estevão morreu. Depois de Estevão, da morte de Estevão, quem foi salvo? Paulo, né? Jesus trabalhou ali, salvou aquele homem. Então, irmãos, o fato é que nós podemos perceber que em meio a essas atrocidades todas, em meio a esse caos que nós estamos vivendo, diante das nações, não é só Brasil não, está sendo o mundo inteiro. Os olhos de Deus estão sobre toda a humanidade, todas as nações, todo o seu povo. E a gente não pode desanimar, irmãos. A gente não pode entrar num certo engano de imaginar que Deus se afastou de nós. Amém por isso? Graças a Deus. Então, meus irmãos, no livro de Amós a gente percebe Moabe sendo julgado por sua crueldade, Judá sendo julgada pela sua desobediência, Israel sendo julgada por conta da sua cegueira espiritual. E Deus colocou a sua mão ali. O que aconteceu com Israel, o reino do norte? Ela acabou. Deus acabou com aquele povo. Deus colocou o povo de Judá, o reino do sul, para ir para a Babilônia. Né? Então, Deus vai colocando, Deus vai derramando o seu juízo. E eu tenho certeza, irmãos, que todos aqueles que se levantam contra Deus, a mão de Deus vai pesar sobre eles. Isso é claro. Isso é real. O nosso Deus é um Deus de graça, mas também é um Deus juiz. E que a gente vence toda essa maldade em nossos corações, sabendo que Deus trabalha em nosso favor. Domingo passado, nós estávamos aqui no culto pela manhã. Nós até relatamos, assim, nós temos diversas formas de lutarmos. Mas uma coisa que eu valorizo muito em questão da igreja. A maior luta, a maior arma de guerra que nós temos, irmãos, como cristãos, é ficarmos de joelhos, orando, buscando o Senhor. Buscando o Senhor. Segunda coisa que nós podemos tirar do texto. Vamos ler o verso 4 e 5, se você puder projetar para mim, Isaac. Assim diz a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá, e por 4, não sustarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes, as suas próprias mentiras o enganaram, e após elas andaram seus pais. Por isso, meterei fogo em Judá, fogo que consumirá os castelos de Jerusalém. Irmãos, isso aqui é um negócio sério. Isso aqui me preocupa. Porque aqui está sendo julgado o povo da aliança. É como se fosse a igreja. Como se fosse nós. Essa é que é a grande questão.
nós, como cristãos, nós não estamos ausentes, livres da ira do Senhor, não, viu, irmão? A gente não está livre disso, não. Nós estamos debaixo da graça, mas a graça de Deus acompanha o juízo de Deus também. A gente pode perceber aqui que Judá foi acusado de rejeitar a lei do Senhor e seguir mentiras. O povo de Judá estava rejeitando a palavra. E todas as vezes que Judá rejeitava a sua palavra, ela caía no quê? Na ira de Deus. Por isso que muitas vezes, por isso que Jerusalém foi destruído. Por isso que algumas coisas, por isso que o povo ficou no deserto 40 anos. Por isso que o povo de Juízes ficaram ali, muitos anos ali perdidos. Por isso que Deus se calou durante 400 anos, até vir a voz profética de João Batista. Então a gente percebe Deus olhando e acusando o povo, que era para ser a voz dele, para seguir, para ser os seguidores dele, para serem os arautos dele. E essas pessoas, de certa forma, estavam o quê? Saindo do caminho, para não usar outra palavra. Elas estavam brincando com as coisas de Deus. Elas estavam rejeitando as coisas de Deus. Meus irmãos, o que eu quero trazer para nós aqui? Não é difícil nós encontrarmos no nosso meio pessoas que rejeitam isso também. Que rejeitam a palavra do Senhor. Que rejeitam ser obedientes ao Senhor. Que rejeitam o aconselhamento do Senhor. E quando essas pessoas rejeitam essas verdades, de certa forma o coração dela fica vazio e fica se enchendo de quê? De fábulas, de mentiras, de coisas que vai entrando no coração delas e elas acabam o quê? Deturpando, saindo do caminho. E hoje, irmãos, eu vejo um estado nas igrejas atuais, um estado muito perigoso. Por quê? Porque, gente, o que tem de pessoas desviando do caminho do Senhor, por estarem rejeitando a palavra do Senhor e aceitando conselhos de pessoas que acham que está pregando a palavra, mas não está pregando a palavra. Tem tantas pessoas hoje sendo arrebanhadas para um evangelho que não é o evangelho. E está acontecendo de uma forma gigantesca, é incontável isso. Você sabe por quê, irmão? Que as pessoas saem debaixo de uma direção em que profetas pregam a palavra da verdade. E querem viver, e querem ouvir aquela graça barata. Aquilo que de certa forma, ela alimenta a sua carne, a sua humanidade. Ela vai, você sabe por quê, irmão? Porque não lê a palavra. Porque não conhece, porque rejeita a palavra. Quantos de nós falamos aqui, irmãos, lê a palavra. Lê a palavra. E tem hora que a gente faz umas perguntas tão simples, tão simples. Esse dia para trás eu perguntei para uma galerinha aí de manhã se eles sabiam o que eram os sodomitas. Cara, por quê, irmão? É porque muitos de nós, às vezes, lemos a palavra aqui.
Não é, irmão. Não é assim que se busca a Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos meditar na sua palavra dia e noite. É na palavra de Deus que a gente vai ter coerência. É na palavra de Deus que a gente não vai errar. É na palavra de Deus que a gente vai ser direcionado. É na palavra de Deus é que a gente não vai entrar no engano. E a gente cai na teimosia de quê? De rejeitar a palavra do Senhor. Eu vejo aqui nessa lição 2, o seguinte: quem tem maior luz, a revelação da palavra, também tem maior responsabilidade diante de Deus. Nós temos responsabilidade diante de Deus. O povo de Judá tinha a sua responsabilidade. Mas ele saía do propósito do Senhor por conta de um coração duro. Por conta de rejeitar aquilo que eles eram aconselhados pelos profetas. E muitos de nós, irmãos, rejeitamos conselhos de profetas que pregam hoje. A gente fala, leia a palavra, irmão. Você está lendo? Ore, irmão. Você está orando? Isso é a forma de rejeitar, irmão. E quando você está rejeitando, você não está rejeitando a mim. Você não está rejeitando o pastor Robson. Você está rejeitando é o próprio Deus. E entenda que essa nossa falta de disciplina, ou então essa rejeição mesmo, isso vai causar um dano para você, irmão. Isso causa danos. E a gente fica brincando. A gente fica dentro de um ritual religioso. E isso faz com que a igreja se enfraquece. E a maldade vai crescendo. Então, irmãos, eu percebo aqui que Deus, por falta dessa falta de responsabilidade, ou então rejeição, Ele pesou a mão. Palavra dura, né? Mas ela é necessária, queridos. Para nós sabermos onde nós estamos. Que lugar que nós estamos. O que nós estamos fazendo. Você sabe por quê, irmão? Eu sempre falo isso, sabe por quê? Sabe por quê? Mas é verdade. Porque eu creio que Jesus está voltando e rápido. Ele está voltando. O problema é que muitos de nós estamos sendo como aquelas viúvas nécias, que não está com o seu azeite preparado. Virgens nécias, que eu falei o quê? Perdão, misericórdia. Virgens. Tá, irmãos? A gente precisa ser prudente. Aquele que é prudente não rejeita a palavra do Senhor. Medita nela dia e noite. Não brinca. Isso aqui, meus irmãos, não é brincadeira. Isso aqui é uma verdade. E você vai pagar pelos seus atos. Não é sua mãe, não é seu pai, não é seu filho que vai pagar pelos seus atos. É você. Somos nós. Deus olha individualmente para cada um de nós. E Ele conhece os nossos corações. A palavra de Deus diz, aquele que tem ouvidos... Ouça, o problema, pastor Robert, tem gente que tem orelha. Não tem ouvido. O ouvido está tampado. Rejeita. E não, então, meus irmãos, é uma palavra que nós, essa noite, precisamos nos posicionar. Existe no meio de nós infidelidade espiritual muito grande, irmão. Da mesma forma como havia ali em Judá, em Israel, há infidelidade espiritual. E muitos de nós rejeitamos a direção de Deus e seguimos os nossos sentimentos. E esquecemos, muitas vezes, da palavra. Que é o nosso
é a nossa direção. A palavra é aquela que nos faz caminhar no caminho certo, sem engano. Apóstolo Paulo, ele lutou contra isso. Ele fala isso lá em Timóteo, fala isso em Tito, em que aquele povo lá não poderiam, né, os cristãos daquele tempo, principalmente Timóteo e Tito, e que ele escreveu a carta, fale para aquele povo não seguir as fábulas judaicas, mas olhe para a palavra. Terceira coisa que nós podemos tirar desse texto: para Deus, coloque aí para mim, por favor. Para Deus, a espiritualidade não pode estar separada da justiça social. Não adianta oferecer culto se a vida está cheia de exploração, imoralidade e injustiça. A gente pode ver nesse texto aqui. Versículo 6, o que fala? Assim diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel, e por 4, não sustarei o castigo, porque os juízes, olha aí, irmãos, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Verso 7. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. E se deitam ao pé de qualquer altar sobre roupas empanhadas. E na casa de seu Deus bebem o vinho dos que foram multados. Meus irmãos, Israel aqui está sendo acusado de vender o justo por prata e o pobre por par de sandálias. Oprimir necessitados. Profanação moral. Aqui pais e filhos estavam, se coabitando. Nós podemos ver aqui irreverência no culto, irreverência na igreja, no templo. Então estava tudo muito bagunçado. E eu percebo, irmãos, que a gente pode estar vivendo dessa mesma forma e a gente não consegue enxergar. Hoje, pessoas que servem a Deus por ganância própria. Hoje, existem pessoas que querem abençoar outras pessoas para ganharem ibope. E está com a vida toda bagunçada. Está cheio de pecado. Não tem reverência nenhuma com Deus. E fica fazendo obra social. Eu estou falando isso porque eu tive um problema sério um tempo aí atrás. Infelizmente, porque eu creio que um profeta, uma pessoa que está à frente de um trabalho, ela peca em omitir. E eu não sou esse tipo de pessoa. Quando eu vejo uma pessoa que de certa forma está sendo levada apenas por emoção, eu quis aconselhar falando: irmãos, essa obra que você está fazendo não está glorificando a Deus. Só está glorificando, só está alimentando o seu ego. Qual foi o resultado disso? Saiu da igreja. Não tinha uma vida salva. Não tinha um culto. Não tinha um momento de oração. Não tinha um momento em que, enquanto estava existindo a obra social, falava de Jesus, falava assim: entrega a sua vida para Cristo. Não tinha.
Eu fui levantado a falar, mas eu fui rejeitado. Mas eu vejo que hoje tem essa dissonância. Hoje tem essas coisas dentro da igreja. Hoje tem pessoas que servem ao Senhor para satisfazer o seu próprio ego, Ricardo. Vai falar, eu sou bom. Tem gente que quer ser pastor só porque acha bonito. Irmão, você não sabe o peso que é esse negócio. A responsabilidade, o cargo, a rejeição. E a responsabilidade diante de Deus. Tem gente que quer cantar só porque quer cantar. E vem aqui tocar. Sem compromisso com o reino. Sem intimidade com o Senhor. Quer ter uma vida inteira de pecado lá fora. E vem aqui quer tocar. Quer cantar. Pelo amor de Deus, irmão. As coisas não são assim. E nós podemos ver na Bíblia, Deus rejeitando, Deus colocando a mão. Então, irmãos, é tempo de abrir os nossos olhos e vermos o que estamos fazendo. Quarto, que nós podemos tirar desse texto. Quando esquecemos o que Deus já fez por nós, caímos na ingratidão e rejeitamos os meios que Ele usa para nos corrigir. Nós podemos ver aqui na palavra. Verso 9 diz o seguinte: todavia, eu destruí diante deles o amorreu, cuja altura era como a dos cedros, e que era forte como os carvalhos. E destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos conduzi no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. Dentre os vossos filhos suscitei profetas. Olha aí, irmãos. Suscitei profetas. E dentre os vossos jovens, nazireus. Vocês sabem quem é o nazireu, irmão? Sim ou não? Tá. Para quem não sabe, nazireu era aquela pessoa que era separada pelo Senhor. Pessoa que era consagrada ao Senhor. E ali existiam o quê? Algumas ordens, algumas normas diante de Deus. Aí a palavra de Deus continua: não é isto assim, filhos de Israel, diz o Senhor. Mas vós, aos nazireus, destes a beber vinho. Olha aí. E aos profetas ordenastes, dizendo: não profetizeis. Queridos, isso aqui é um negócio muito sério. Eu vejo Deus aqui. Eu pensei que era eu, só eu. Eu tenho um problema muito grande com a questão da ingratidão. Eu tenho, é coisa minha. Eu tenho um negócio que me fere, é a ingratidão. E eu sei o que eu estou falando. É ruim sentir isso. É ruim. Eu vejo aqui na palavra do Senhor que a ingratidão é um pecado muito grave. Grave. E aí, Rita, eu percebo que não é só eu que tenho um problema com a ingratidão também, só não, Deus também tem. Eu vejo Deus aqui também chateado por conta da ingratidão. Se a gente observar aqui, não só aqui, mas em vários textos na Bíblia, Deus dizendo para o seu povo, lá em Jeremias, vamos citar o exemplo de Jeremias. No 2º capítulo de Jeremias, a gente pode tirar Deus levantando um clamor, dizendo para o seu povo: meus queridos, por que vocês têm esquecido de mim? Por que vocês estão saindo do caminho? Vocês viram o que eu fiz pelos seus pais,
lá no Egito. Tirei eles ali do jugo de Satanás. Eles viviam outro mundo, eles estavam perdidos. E por conta do clamor daquele povo, eu tirei aquele povo de lá. Levei aquele povo para o deserto. Sustentei aquele povo durante 40 anos. E ainda vocês têm me abandonado? Não é possível. É Deus falando. Depois você olha lá no 2º capítulo de Jeremias. Deus entristecido com essa questão. Deus se sentindo chateado. Deus se sentindo usado. Muitas vezes por nós, irmãos, que somos ingratos diante dele. Porque Deus, ele nos sustenta todos os dias. E a gente paga Deus, de certa forma, entre aspas, considera Deus pelo que ele fez por nós, com ingratidão, com desobediência, com falta de reconhecimento do que ele fez por nós. Se nós tivéssemos com o coração tão fixado em agradecer o Senhor, a gente não rejeitaria o sacrifício de Cristo por conta dos nossos pecados, irmãos. A gente não rejeitaria a morte de Cristo por nós sermos pessoas que têm um coração duro, que não conseguem ajudar o próximo. Só ajuda o próximo quando quer receber algo em troca. Você já percebeu isso? Que quando a pessoa ela vale alguma coisa para você, você está lá perto dela, mas a partir do momento em que ela não serve mais para você, você rejeita? Muitos de nós fazemos isso, queridos. A gente se relaciona naquilo que convém a nós. A gente não se relaciona por amor. Essa é a cara do povo de Deus. E o povo de Deus, e o Deus, o nosso Senhor, fica chateado com isso, ferido. Fica triste. A igreja do Senhor tem rejeitado. A gente percebe aqui na palavra do Senhor, para eu não perder aqui o raciocínio dessa mensagem. O povo de Deus, o povo de Israel, rejeitando essa graça que era derramada sobre eles através do sustento de Deus, corrompendo os nazireus e mandando os profetas se calarem. Como que eles corromperam os nazireus? Nazireus tinham um jeito de viver, irmãos. Primeiro, o nazireu não podia cortar o cabelo, certo? Essa era a lei aplicada para os nazireus. Nazireus não podiam cortar o cabelo. E os nazireus também não podiam pegar em nada, não podiam beber e comer nada que continha uva. Ele não podia nem pisar na plantação de uva. Aí o que diz a palavra do Senhor aqui? Que o povo deu uva para eles beberem, suco de uva. Vinho para eles beberem. Então, foi a mesma coisa de nós aqui, como cristãos, falarmos assim para um visitante. Quem está nos visitando aqui pela primeira vez? Tem o nosso irmão ali, seja muito bem-vindo, querido. Qual o seu nome? Não ouvi. Wesley. É a mesma coisa eu chegar no Wesley e falar assim, Wesley, o negócio é o seguinte, irmão. Você está aqui hoje, primeira vez. Vamos sair daqui, vamos tomar uma pinga ali no boteco. É isso. E se o Wesley não for um homem convertido, ele vai comigo. E de certa forma, eu estou profanando o Senhor. Eu estou destruindo a imagem de Deus. Eu estou saindo dessa graça. Eu estou manipulando a graça do Senhor. Wesley, o negócio é o seguinte, meu irmão. Você é solteiro? Sou. Rapaz, faz o seguinte. Você pode
fazer sexo à vontade, não tem problema. Ah, minha irmã, você é solteira? Você pode ir lá para o Facebook ou então para o Instagram, mostrar o seu corpinho lindo, seu biquininho fino, lá para os homens te ficar seduzindo você, ou seduzido por você. Pode fazer isso, não tem problema, porque, enfim, eu estou debaixo da graça. É isso que o povo estava fazendo, irmãos. Meu irmão, você pode namorar, você pode fazer o que você quiser. Marido, você pode, mulher, vocês que são cônjuges, pode trair um ao outro, enfim. Você está sofrendo mesmo? Faça isso. É isso que está acontecendo, irmãos. Aí você sabe o que estava acontecendo aqui? Os profetas aqui estavam sendo condenados por eles mesmos, pelo povo de Deus mesmo, a não falar essas verdades que vocês estão ouvindo aqui hoje. Porque você já reparou, irmão, que essa palavra aqui nos traz um incômodo? Traz ou não traz? Claro que traz. É horrível. Porque esse negócio aqui, irmãos, vai direto com nós. Isso mexe com a gente aplica isso nas nossas vidas, irmãos. Não vamos ser hipócritas. Muitas vezes nós fazemos isso. E a demonstração maior de uma ingratidão a Deus é quando nós ficamos calados. É quando nós aprovamos as coisas erradas e não falamos nada. Essa é a maior ingratidão. É quando nós não somos obedientes e falar aquilo que precisa ser dito. Mesmo que isso pode causar para nós um dano. Um dano pessoal. Mas você pode ter certeza de uma coisa. Uma vida maior com o Senhor. Quinto, para nós encerrarmos. Não há como resistir ao juízo de Deus. A força humana, a riqueza ou as habilidades não livram da disciplina divina. Você pode ser o que você quiser, irmão. Você pode ser inteligente, você pode ser rico, você pode ser aquele cara bom de conversa. Mas se você está no caminho errado, fazendo coisas erradas, não buscando a Deus como deve buscar, querido, a sua hora vai chegar, misericórdia. Mas é verdade, irmão. Olha aqui, vamos ler o verso 13. Eis que farei oscilar a terra. Olha aqui, que é terrível isso. Eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixes. De nada valerá a fuga ao ágil. O forte não usará sua força, nem o valente salvará sua vida. O que maneja o arco não resistirá, nem o ligeiro de pés se livrará, nem tampouco o que vai montado a cavalo salvará sua vida. E o mais corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. Para encerrar aqui, irmãos, voltando esse quinto ponto, Isaac, deixa aí. O juízo de Deus, irmãos, é inevitável para o impenitente. Impenitente significa que é aquele que não mostra arrependimento. Aquele que está aqui, só de corpo, mas o seu coração está bem distante de Deus. A palavra de Deus aqui ela é muito forte, irmão. No verso 13 diz, eis que vos esmagarei no lugar com a carroça cheia de feixe. A Bíblia fala aqui que ninguém escapará. O ágil, o forte, o valente. Todos nós, de fato, estamos debaixo dos olhos do Senhor. Aí eu pergunto para você, para encerrar aqui.
O que nós estamos fazendo? Quem somos nós? Que caminho nós estamos seguindo? Quem é você diante dos olhos do Senhor? Não se preocupe com a sociedade, irmão. Não se preocupe com seus filhos. Não se preocupe com as pessoas. A palavra de Deus que eu quero dizer para nós aqui esta noite, que nós devemos preocupar com o nosso Senhor, com o nosso Deus, aquilo que Ele acha de nós e da forma como Ele está olhando para nós. Da mesma forma que a graça bendita do Senhor está sobre nós, eu tenho certeza que também a mão dEle está sobre nós. Os olhos dEle estão sobre nós, nos olhando, nos observando, e um dia todos nós teremos o nosso encontro com o Senhor. De um a um. Todos nós aqui, um a um. Aí vai vir aquela filinha. Aí eu vejo Jesus lá naquela porta. Falando assim, Renato, eu vi você falando do meu nome, profetizando pelo meu nome, curando pelo meu nome. Mas eu não te conheço. Se afaste de mim. Isso pode acontecer comigo, irmão. Amém? Eu tenho que falar de mim, irmão. Isso é verdade. O Evangelho é isso. O Evangelho é algo que precisa confrontar os nossos corações, irmãos. O Evangelho é para nos mostrar quem nós somos diante do nosso Deus. A palavra de Deus nos mostra que nós precisamos nos posicionar. Aquele que não posiciona, irmão, é porque ele está preso numa religião. Mas agora aquele que tem uma vida com Cristo, que foi salvo, se tornou uma nova criatura, tem uma mente nova, ele se posiciona. É a maior satisfação da vida dele, sabe o que é? É fazer a vontade do Senhor. Se a palavra de Deus diz, leia a minha palavra, ele tem prazer de ler a palavra. Ele tem prazer de orar, porque a palavra de Deus diz, ore sem cessar. E nós somos mestres, irmãos. Para fazer coisas que nos tire desse caminho. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos ficar de pé. A palavra de juízo, que de certa vez, que pode trazer para nós um certo desconforto em nossos corações, é um chamado para arrependimento, irmão. Não é para condenação, é arrependimento, é mudança de caminho, é mudança de postura, é mudança de entendimento. Eu sei que nós ouvimos aqui hoje um certo tipo de palavra que há uma punição. Mas antes da punição, Deus sempre envia um alerta. Deus nos ama. Deus cuida de nós. Deus nos direciona. Quantas e quantas vezes Deus avisou para o povo de Israel, para o povo de Judá, dizendo, olha, cuidado. Se vocês não mudarem, eu vou enviar vocês para ficarem 70 anos no cativeiro. E não foi uma, duas vezes que ele falou, não. Ele falou várias vezes da palavra do Senhor. E nós, meus irmãos, eu creio que hoje é uma noite que nós possamos sondar os nossos corações. Porque Deus, Ele procura aquelas pessoas que o adorem em espírito e em verdade.
Aquelas pessoas que o adoram em espírito e em verdade, andam em obediência. Anda de uma forma sacrificial. É um sacrifício vivo diante do nosso Senhor. A vida cristã não é uma vida de mar de rosas. A vida cristã é uma vida de renúncia, de submissão, de esvaziarmos de nós mesmos e deixar que Deus venha nos seguir. Se for para anular os nossos sonhos, para fazer a vontade de Deus, que assim o seja. Agora, os nossos sonhos não podem corromper aquilo que Deus tem para nós. Ou seja, sonho é uma coisa legal, projetos é uma coisa legal, é uma coisa maravilhosa, é coisas lícitas. Mas a gente não pode usar coisas lícitas para nos tirar do caminho, do propósito que Deus tem para nós. Eu vejo esse rapaz, vou encerrar aqui, eu fiquei pensando muito nesse rapaz que morreu essa semana, o Charlie. Ele morreu sim, morreu. Mas eu creio que ele morreu fazendo a vontade do Senhor. Eu sei que muitos projetos, muitos sonhos foram interrompidos. Eu sei que aquela mulher, vai ser difícil ela poder educar sozinha 2 crianças pequenas. Mas eu sei que aquele homem sonhou os sonhos de Deus. Ele abriu mão. Ele abriu mão. Quem é que gosta, irmão, de entrar em debate, de ser xingado? Quem é que gosta? Ninguém. Mas ele se posicionou. E todos nós aqui, irmãos, eu não estou chamando vocês para sermos igual a esse rapaz. Nós não temos essa capacidade. Mas eu quero chamar a nós aqui esta noite a termos um coração rendido ao Senhor. Um coração obediente, um coração inteiro, um coração grato, um coração submisso, um coração que se rende à vontade do Senhor, que não rejeita. Feche seus olhos. Vamos orar. Eu queria que você fizesse uma oração, você e Deus. Você e o Senhor. É o nosso Deus que sonda os nossos corações. Como estão as nossas vidas? Como é o nosso coração esta noite? Ô Senhor, nós estamos diante da Tua presença. Nós ouvimos aqui, Senhor, uma palavra tão confrontadora, Senhor. Mas eu creio que é uma palavra necessária. Muitas vezes nós somos direcionados por uma palavra que vem a sondar a nossa estrutura espiritual. E eu peço a Ti, Senhor, em nome de Jesus, se essa palavra chegou nos corações dos meus irmãos, eu peço a Ti, ó Deus, trabalhe em nosso favor. Ajuda-nos, ó Deus, a cumprir o Teu chamado. Ajuda-nos, Senhor, a viver as Tuas promessas, a Tua direção. Ajuda-nos, ó Deus, a contemplar a Tua glória através das nossas vidas. Eu peço, ó Deus, que o Senhor venha trabalhar em nós, porque quando nós olhamos para a nossa estrutura, muitas vezes nós entramos naquele engano que não somos capazes, mas nós somos, porque o Senhor habita em nós, e o Senhor é aquele que nos fortalece,
que nos convence, que nos leva para um nível maior pelo qual nós estamos hoje. Muitos de nós talvez estamos estacionados. Muitos de nós talvez estamos acomodados. Vivemos o primeiro amor de uma forma tão obediente, tão rendida, mas os dias foram passando. A gente começou a abrir mão de certos valores, de certas convicções. Na tua palavra, que o Senhor diz para João em Apocalipse, Ele diz para as igrejas: eu conheço as tuas obras, eu sei que você está fazendo. Efésios, no seu início, era uma igreja tão maravilhosa, tão bendita, que vivia um amor exalando no meio do teu povo. Mas lá no final, esse amor foi se esfriando, se esfriou. Essa igreja precisava ser consertada. O Senhor deu esse recado. E eu peço a Ti, ó Deus, esta noite, em nome de Jesus, conserte os nossos corações, Senhor. Se tem alguém aqui, Pai, corrompido, se tem alguém aqui preso numa religiosidade, se tem alguém aqui que não tem mais prazer de ler a Tua palavra, se tem alguém aqui, Pai, com um coração ingrato, oh Pai, em nome de Jesus, que haja um milagre do Senhor aqui no nosso meio, que o Senhor venha nos transformar, que o Senhor venha trazer uma vida nova em nossos corações, e que nós possamos a partir de hoje, Pai, vivermos para a Tua glória, olhando sempre para o Senhor, para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, que saiu da Tua glória, se fez servo, desceu aqui nesse mundo, se fez servo, não usurpou ser igual sendo igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, com humildade. Ele se entregou, Ele ensinou, Ele viveu, pelo qual Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, Filho de Deus e Pai. Que nós possamos ter esse mesmo sentimento, Senhor. Portanto, limpa toda impureza que há em nós, e que haja, Pai, um avivamento, que haja, Pai, que haja uma transformação, que o Senhor esteja vivificando os nossos corações, que nós saiamos daqui com um desejo, Senhor, com esse desejo de sermos mudados e vivermos simplesmente para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém e amém.